Amado e querido Deus, abençoa-nos na ministração da palavra, para que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos, ao transmitir a Tua palavra, ver o Senhor salvando e libertando vidas, pelo Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Agora, ó Senhor, nós nos entregamos em Tuas mãos, para que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus se manifeste no nosso meio. No nome de Jesus, amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. E nós estaremos lendo o versículo de número 16. Pois, disse Paulo, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Amém, Jesus. O Evangelho é poder de Deus. Nós temos que voltar à base da fé, da genuína fé cristã, que crê na manifestação do poder e da pessoa do Espírito Santo, ou seja, de Deus. E temos que compreender que não há nada que venha a mudar a nossa sociedade de uma maneira tão radical como a ministração do Evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. O Evangelho do reino de Deus, o Evangelho da paz, que nós precisamos pregar. A igreja, e por favor, não estou querendo me enfileirar junto a críticos da igreja, mas a igreja tem buscado, por meios, chamaria eu, humanos, transformar a sociedade, transformar vidas. E o que transforma a sociedade, o que transforma vidas é o Evangelho, é o poder de Deus. Nós temos visto no mundo, e inclusive em nossa própria nação, muitas vezes polarizações filosóficas, polarizações políticas, e mesmo dentro da igreja temos visto isto, e muitas vezes eu imagino que as pessoas estão se esquecendo que o que transforma, o que de fato pode mudar todas as coisas é o poder de Deus.
Eu não digo que o poder do homem não tenha um certo nível de alcance, que as coisas do homem também não tenham um certo nível de alcance, mas você não pode comparar, por mais poderosas que possam ser essas coisas, ao poder de Deus, porque o poder de Deus é onipotente, e o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos que voltar. Você quer mudar a economia da nossa nação? Você quer mudar a mentalidade da nossa nação? Tudo isto para melhor, porque mudar ou mudanças sempre haverá. A grande pergunta é como estamos mudando, no que estamos nos transformando, o que estamos alcançando, o que estamos deixando. E por isso nós precisamos ministrar, pregar o Evangelho, que é poder de Deus. E o Evangelho se resume ao que o apóstolo Paulo disse: eu decidi, irmãos, pregar a Cristo e este crucificado. Escândalo e loucura. Pregar a Cristo e este crucificado. Sabe, eu sinto falta, eu não sei se você sente falta, das mensagens que falam de Jesus, das mensagens que falam de Cristo, das mensagens que falam da cruz. Às vezes você pode ouvir uma mensagem dos nossos púlpitos, em nossos dias, ouvi-la do princípio ao fim, e o nome de Jesus não ser mencionado uma vez. Isto é inaceitável, pois se a boca fala do que está cheio o coração, talvez o nosso coração não esteja tão ocupado por Cristo como deveria estar. Porque se nós temos realmente no nosso coração a pessoa de Cristo, não há outro tema tão apaixonante para nós do que falar de Jesus, falar do seu Evangelho, levar a palavra de salvação para as pessoas, levar a todos. Meus irmãos, este mundo está perecendo. E a maior necessidade deste mundo é a salvação. E nós precisamos, em todo o tempo, em todos os lugares, aproveitando todas as oportunidades, falarmos que hoje, amanhã e depois, Jesus salva. E só Ele salva. E não há outro caminho para o Pai, senão Jesus Cristo. E que todo o caminho que porventura esteja sendo tomado, inclusive dentro das igrejas, que não é Jesus, não é o caminho que leva ao Senhor, porque Ele é o caminho. Isso significa que Ele é o único caminho. Nós precisamos, eu compartilhei com os pastores, nossos pastores, e agora compartilhei a mesma coisa que compartilhei com os pastores, compartilhei com o grupo de mulheres e o grupo de homens da igreja, e quero que todos se dediquem a ouvir o testemunho de vida desta que foi a maior figura do Evangelho nos últimos 100 anos, que é o Dr. Billy Graham.
São mais de 2 horas de narrativa sobre essa vida. Não deixe de ouvir, não deixe de ver. Você pode assistir na tua televisão, você pode colocar ali e ler. Não deixe de... Você verá que o Evangelho muda todas as coisas. E nós temos que voltar com essa palavra simples e verdadeira, que salva, que liberta e que transforma. Nós temos que voltar a este caminho. Volta ao lugar da tua queda. Arrependa-se. Senão eu venho e te moverei do teu lugar. Eu não quero que Deus venha e nos mova do nosso lugar. Eu quero estar no lugar certo, no lugar que o Senhor deseja. E nós precisamos voltar a pregar o Evangelho. Como o Evangelho é. Não um outro Evangelho, como ele não é. Mesmo que um anjo de luz venha e nos traga um outro evangelho, não aceitemos nada que não seja o verdadeiro evangelho, o evangelho do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Você poderá ouvir e terá muito mais informações, mas eu quero dizer uma coisa sobre esse testemunho que você estará ouvindo e vendo através do que nós compartilhamos com os grupos da igreja. E se você que nos ouve não tem ideia do que eu estou falando, isso está aí nas redes sociais, você poderá encontrar, é da própria Sociedade Billy Graham, então é um testemunho fidedigno e muito edificará a sua vida. Numa época que ainda a cortina de ferro não havia caído, numa época em que o comunismo dominava todo o leste europeu, numa época da Guerra Fria, Deus levou este homem de Deus e sua equipe até a antiga União Soviética para pregar. Seus críticos disseram: você sabe muito bem que no auditório eles só vão permitir os agentes da KGB. Billy Graham respondeu: mas é justamente eles que têm que ouvir. É para eles que eu quero falar. Algum tempo depois, ele foi muito restringido, obviamente. A primeira vez que foi, puderam estar em 2 igrejas, puderam estar em alguns lugares, mas ele e seu amigo saíram a orar em vários lugares, e o que eles oravam? Senhor, permita-nos voltar e pregar aqui. Permita-nos voltar e pregar a multidões. Permita-nos. Passado alguns anos, Billy Graham retorna, e todos os lugares que ele, junto com seu amigo, oraram e pediram para que o Senhor os trouxesse de volta para pregar às multidões, eles voltaram e eles pregaram, e as multidões estavam lá. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Enquanto ele esteve pregando nos países comunistas, ele não precisou falar contra o comunismo uma vez sequer. Ele apenas pregou a cruz. Isso foi o suficiente. Em uma das ocasiões, que foi muito emocionante,
um grupo todo fardado de militares, isto na antiga União Soviética, militares, no meio da campanha de Billy Graham, cantaram: quão grande és tu. Isso é algo extraordinário. Na Hungria, um dos primeiros países a se declarar ou assumir o ateísmo, o presidente da Hungria, ainda no regime comunista, chamou a Billy Graham e disse: nós precisamos que você pregue aqui. A Hungria tem uma crise enorme, moral e espiritual. Pregue. Pregue o que você quiser pregar, mas pregue. Só Deus para fazer algo assim. Só Deus para fazer algo assim. E, meus irmãos, eu creio que esse poder, que é o poder de Deus, está conosco. E quando nós pregamos o Evangelho, esse poder se manifesta. E essa nossa nação, a nação brasileira, vai mudar, não por política, não por cultura, não por outra coisa, que não seja pelo Evangelho. Nós vamos transformar essa nação. Você e eu vamos transformar nossas famílias. Nossa vida será transformada. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. Se você tem desafios, se você tem situações na sua vida que você está dizendo: isso é muito difícil, situações de pessoas, amigos, familiares, doenças, enfermidades, revoltas, mágoas, rancores e tantas outras coisas, ódios. Há um poder que é onipotente, esse é de Deus, e Deus, até o impossível, lhe é possível, e esse poder nos foi entregue, mas é o Evangelho. Se nós pregarmos o Evangelho, esse poder vai se manifestar. Enfermos serão curados, oprimidos, endemoniados serão libertos, pessoas vivendo angústia, doenças, até emocionais, todos eles serão transformados, a sociedade será transformada, a economia será transformada, a realidade será transformada, a violência desaparecerá, haverá paz na nossa sociedade, porque nós estamos com o poder de Deus. E eu não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação, para salvar a economia, para salvar a saúde, para salvar a moral, para salvar a minha nação, para salvar a minha família, para salvar a minha vida, para a salvação de todo aquele que crê. Amado e querido Deus, nós entregamos esta palavra. E nós te pedimos que o Senhor vá além do que estamos falando. Que nós vejamos, Senhor, vidas se rendendo ao Senhor Jesus. Que nós vejamos, Senhor, no nosso ambiente de trabalho, coisas acontecerem, pessoas se converterem. Que nós vejamos, Senhor, dia após dia, o Senhor ia acrescentando o número dos que vão sendo salvos, porque, ó Senhor, nós cremos no poder de Deus. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.